Ok, tudo bem, lindona? Hoje nós vamos usar o livro 3 No início do capítulo, ali nós vamos conversar um pouquinho. Eu não mutei vocês hoje, vocês estão com o microfone ligado para vocês interagirem conosco, correto? E já vou compartilhar o livro para nós conversarmos um pouquinho sobre o assunto que vai ser tratado nesse texto de início. Capítulo 11, e está na página, bem no início ali, o início da unidade 3, que está na página 2 e 3, correto? Já vou compartilhar com você. Aqui nessa parte. Eu vou aumentar um pouquinho para eu conseguir enxergar alguma coisa aqui, gente. Só um minutinho. Opa. Aí. Dialogar. Um exercício de cidadania. Eu vou ler essa primeira parte. Temos algumas perguntas aqui que nós vamos responder juntos. Ok? Para conviver em sociedade, é importante aprender a ouvir o outro e a considerar e respeitar diferentes opiniões. Isso porque, em diversas situações do cotidiano, as pessoas precisam dialogar para chegar a um entendimento sobre determinado assunto, seja de interesse pessoal ou de interesse coletivo. Diariamente nós passamos por situações assim. E a primeira coisa que nós temos que fazer, que lembrar primeiramente, eu falei 2 vezes em um pleonasmo agora, mas a primeira coisa que nós temos que aprender é respeitar a opinião de uma outra pessoa. Sempre nós encontramos pessoas que pensam diferente de nós e às vezes nós vamos colocar o nosso ponto de vista e muitas vezes aquela outra pessoa com quem você está conversando, com quem você está compartilhando um assunto, ela discorda completamente de você. E para que não haja situações desagradáveis, é necessário respeitar, é necessário que se tenha o respeito com todos, correto? E porque você tem, algumas vezes, você também não vai concordar com a opinião do outro. Ou uma pessoa não concorda com você, ou você não vai concordar com essa outra pessoa. Correto? Então, para que isso aconteça, nós precisamos, primeiramente, respeito, ok? E o que a gente vê assim, quando a gente volta à questão de relacionamento, para a gente conviver com o outro, tanto esse relacionamento pode ser de uma amizade, com um amigo, né, uma amiga, ou um relacionamento de, né, nós que já somos casados, para um casamento dar certo, nós temos que respeitar um ao outro, porque nós temos diferentes opiniões. Nós somos pessoas completamente diferentes que depois que casam, passam a conviver no mesmo espaço. Então, para que isso dê certo, é necessário sempre um ou outro tem que dar o braço a torcer de vez em quando, correto? Não é fácil, mas nós conseguimos, dia a dia. Dialogar nesse sentido significa trocar opiniões, buscar entender-se com o outro. O exercício do diálogo pode ser um desafio, mas gera aprendizado e crescimento. Afinal, possibilita a compreensão de que as pessoas têm origens, vivências, necessidades e visões de mundo
diferentes e é importante que essa multiplicidade de contextos seja respeitada. E quando, se nós estivéssemos ali na escola, que nós vivendo agora nessa época de pandemia, estamos longe, né, do convívio pessoal ali dentro da sala de aula. Então, tem muitos alunos que, às vezes, um fala alguma coisa, o outro não concorda e já começa uma discussão. Às vezes, não uma discussão de briga, não é? Mas um querendo mostrar que o outro está errado e o outro vai tentar mostrar a mesma coisa também. E ali acontecem essas divergências. Mas o que é necessário? Dialogar. É necessário você dialogar com a pessoa, conversar com a pessoa e mostrar, olha, eu penso dessa forma e respeito o seu posicionamento, só que da mesma forma eu gostaria que você respeitasse o meu, porque eu não penso igual a você, não é? Nós temos pensamentos contrários, então esse dialogar é que faz toda a diferença, porque tem pessoas que não aceitam diálogo. Tem pessoas que quando você tenta mostrar alguma coisa para ela, ela não aceita aquilo que você está falando, correto? Então, quando se trata de um assunto de interesse público, isto é, que envolve decisões relevantes para toda a sociedade, o exercício do diálogo pode ajudar a medir essas diferenças e levar a soluções benéficas para a população. Interesse público que a gente percebe ali, agora nós estamos chegando próximo das eleições e é um assunto que é de interesse público, correto? Todas as pessoas, elas vão querer saber quem são os candidatos e muitos acabam não concordando com determinado candidato e aí sempre tem algumas pessoas que são a favor, outras são contras, e nisso ocorrem muitas discussões, muitas brigas, não é? Mas nós temos que aprender a conviver, né? Aprender principalmente a respeitar, porque tem muitas pessoas que, infelizmente, não agem dessa forma. Então, nesta unidade aqui, nós vamos ler alguns trechos cujos temas envolvem decisões coletivas que requerem um entendimento entre diversos segmentos da sociedade. Então, entre esses temas que estão a produção de alimentos transgênicos, que ainda é bastante questionado, mas nós sabemos que nós consumimos muito desses alimentos transgênicos. Sabemos ali que soja é transgênica, o milho é transgênico e nós comemos muitas coisas, né, derivado desses grãos, né, de soja, de milho e de tantas outras coisas. E há os pós e os contras quando se fala de alimentos transgênicos, não é? E não sei, acredito que todos vocês já estudaram sobre esse assunto, sobre os alimentos transgênicos, e é o que nós vamos ler um pouco nesse próximo texto que tem a seguir. Os direitos da criança e do adolescente, o trabalho infantil, isso daqui é bastante, né, ainda, se você for observar assim, mas poxa, estamos vivendo no século XXI, mas ainda há, né, o trabalho infantil, existe ainda. Aqui em Campo Grande mesmo ainda existe isso, né? Esses tempos atrás foram pegos em uma fazenda próxima aqui da nossa cidade. Antes de começar a reflexão, vamos responder algumas perguntas que nós temos aqui, né, nesse começo de conversa. Você já precisou, e só lembrando ali, gente, um pouquinho, já continuo lendo, é que eu deixei o microfone de vocês ligado para vocês interagirem. Vocês podem responder, alguém quiser, né, responder, eu gostaria que todos participassem. Você já precisou conversar com alguém para obter ajuda na hora de tomar uma decisão difícil? Na sua opinião, em situações que necessitam de uma decisão, ter acesso a outros pontos de vista é importante? Você concorda com isso daqui? Você já precisou de, num momento
em que você precisa tomar uma decisão e você tem que pedir ajuda para alguém. Geralmente a gente pede ajuda para o pai, para a mãe. Como meu pai e minha mãe já moram longe daqui, já fica mais difícil para mim. Mas vocês moram com eles, eu acredito, e todos. Como que você age, na sua opinião, em situações que necessitam de uma decisão? Ter acesso a outros pontos de vista, vocês acham que isso é interessante? Vocês podem estar aprendendo, você pode ajudar você a tomar uma decisão melhor quando você pede uma opinião para alguém? O que vocês pensam disso? Se alguém quiser responder, podem responder, ou gostaria que vocês dessem a opinião de vocês. Não sei. Já temos vários alunos ali. Ninguém quer falar? Ok. Então, reflitam sobre essa questão e depois justifiquem ali a resposta de vocês. Sobre que outros temas, além dos que já mencionados no texto de abertura, você considera importante que a sociedade chegue a um entendimento? Explique. Aqui você vai colocar quais outros temas que você acha que pode ser... Gente do céu, caiu o negócio aqui. Não vi, caiu, desculpe. Eu assustei agora. Vocês ouviram o barulho, né? Pois é. Então, ali, quais outros temas que a gente pode estar comentando que é de assunto de interesse público ali de todas as pessoas? Nós podemos... O aquecimento global é um dos assuntos que pode ser tratado, né, com todos. A intolerância religiosa também é um dos assuntos que é de interesse público, e vários outros, né? Então, vocês vão, reflitam, pensam e podem responder depois, correto? Agora, vamos ali à última. Atualmente, que canais de comunicação possibilitam que a sociedade dialogue sobre questões de interesse público? Hoje nós temos todos os meios de comunicação possíveis, né? Nós estamos utilizando vários. E nós temos ali a internet, né, que nós podemos estar utilizando hoje, e nós estamos tendo as nossas aulas pela internet, mas podemos ver a televisão também, podemos também usar os nossos telefones, né, celulares, e as reuniões online que nós temos, correto? Então, são vários que nós podemos estar utilizando. Agora, nessa outra página, sim, ali onde inicia as interferências do ser humano na natureza. Isso daqui é um assunto bastante complexo, bastante difícil da gente comentar, porque muita gente acredita que não, que é necessário, não é? Mas sabemos que o nosso planeta está sendo destruído, a humanidade não está sabendo cuidar da maneira devida do planeta, por isso que está mudando completamente o clima, nós percebemos de como era antes e como está hoje. Ao longo da história, a humanidade vem adquirindo certo domínio sobre a natureza, alterando, por exemplo, a diversidade da fauna e da flora de diferentes regiões do planeta. Com os avanços da ciência atualmente, o ser humano é capaz até de modificar a essência de seres vivos em laboratórios, adaptando-os de acordo com interesses diversos e transferindo características genéticas de um organismo para outro. Esses seres transformados artificialmente pelos cientistas são denominados de transgênicos e são estudados e desenvolvidos por uma área da ciência chamada de biotecnologia. Neste capítulo, nós vamos refletir sobre eles. Inicialmente, nós vamos estar comentando sobre alguma coisa aqui dos alimentos transgênicos, correto? Alimentos transgênicos são alimentos modificados em laboratórios, igual eles colocam aqui a explicação, são transferidas características genéticas de um para outro, e ali fazem
essa fusão ali, eu não sei exatamente o nome exato, mas sabemos que temos a soja modificada, o milho modificado, as sementes praticamente quase todas, né, modificadas. Não tenho certeza do que eu vou falar agora, mas vocês já com certeza já viram aquela orquídea azul e já várias pessoas, uma vez eu disse que eu queria tanto uma orquídea azul, mas depois que nós ganhamos uma orquídea azul, as flores dela não saíam azul, elas começaram a sair flores brancas e a gente não entendia muito bem por que ela estava azul para ser vendida e depois as próximas flores que vieram todas brancas. Então é complicado ali, mas alguma coisa foi modificado nela. Tem comida? Sim, muito, né, Wesley? Bastante coisa já modificado. A carne, né? Temos a carne de soja, bastante coisa já podemos ver ali. Ok? Não sei o que vocês pensam disso. Agora aqui nós temos. Para você, quais são as mais importantes contribuições da ciência para a vida humana? O que vocês pensam disso? Qual que é, para você, o que tem de mais importante na contribuição da ciência para a nossa vida? O que vocês pensam disso? O que vocês acham que melhorou bastante? Principalmente quando você vai ao médico, não é? E hoje tem todos os tipos como que fala? Você vai fazer um exame, tem gente, me fugiu da memória agora, não consigo lembrar. Os aparelhos, não é? Tem todo tipo de aparelho e isso ajuda muito a nossa vida. Um dos que a gente pode ver ali, os aparelhos de ultrassom, de ressonância magnética, eles conseguem ver dentro da gente, não é? E uma coisa que eu acho bastante interessante é quando a mulher engravida, que tem um bebezinho dentro, tem uma ultrassom que é feita que consegue ver dentro do bebê, né? O bebê está dentro da mulher e consegue ver o bebê, ver dentro do bebê, dentro da mulher, da mãe, né? Então, assim, eu acho muito, muito interessante isso dali e tem contribuído, assim, demais nessa parte ali, tem ajudado. Mas tem algumas outras pessoas, né, que usa a ciência para outras coisas, para outros tipos que não são benéficos para nós, como as bombas nucleares. Sabemos que já há muitos anos existe isso, mas ainda assim existem pessoas, né, cada vez criando mais coisas para destruir, não é? Então essa parte ali que eu não acho assim tão interessante, não. As armas, isso. Só que até hoje não, os cientistas, né, ali agora os cientistas estão tentando fazer a vacina contra a Covid, mas ainda não conseguiram. Existem algumas vacinas que estão em teste, em fase de teste, né, em humanos já, mas infelizmente não temos uma específica e nós estamos torcendo por isso para ver se sai logo, para que a gente consiga voltar a nossa vida ao normal. Né? Acredito que todos vocês estejam, né, querendo urgentemente que isso aconteça, assim como eu. Certo. Tem umas que já foram testadas, mas não foram tão eficazes, né? Então precisou ser retirado. Não sei, hoje, essa semana, eu não vi nada sobre isso, então não posso dar informações daquilo que eu não vi essa semana, tá? Agora aqui nessa número 2, na ilustração que compõe a página, a imagem de um cientista atravessando uma espécie de ponte representada por uma molécula de DNA, essa imagem que vocês estão vendo aqui. Material presente no núcleo das células dos seres vivos e que está relacionada às características genéticas deste.
De que forma a imagem pode ser associada ao desafio dos cientistas de modificar seres vivos? Vocês concordam com a ideia de os cientistas criarem clones? Clones de pessoas, clones de animais? Eu sou contra, gente. Eu não concordo muito com isso daí, não. Não sei se vocês concordam. Eu respeito a opinião de quem está tentando, né, criar em laboratório seres humanos. A gente sabe que existe isso. E assim como os animais, aquela ovelha que nasceu, mas ela teve várias complicações e morreu logo também. É difícil. Eu sei que pode modificar muita coisa, pode melhorar, né? A medicina tem melhorado muito. Exatamente, eles querem facilitar a vida, por isso eles fazem isso, né? E só que tem algumas coisas que a gente fica preocupados, não é? Nós ficamos preocupados com isso. Já pensou você criar uma pessoa semelhante a você, mas pegam as suas células, se pega a célula de um adulto e faz um bebê? Já estou explicando a sua pergunta. Por que eu não concordo? Eu vou pegar uma célula minha para criar outra eu, não é? Aí eu peço para o cientista, eu falo, eu quero uma outra pessoa igual a mim, e só que as minhas células já são células adultas. E aí vai nascer um bebê. E como que vai nascer esse bebê? Com células adultas. Então, ele vai ter os mesmos problemas que eu tenho hoje. Ele não será um bebezinho de quando eu nasci, de como eu era. Eu penso dessa forma, não sei vocês. Por isso que eu estava querendo conversar com vocês hoje. Né? Vocês podem ligar o microfone e falar. Pois é, né, Wesley? Então, assim, eu discordo um pouco disso dali. Eu acredito que Deus é quem deu vida, né? Então, ele que criou a humanidade e como o ser humano ele pode querer criar uma vida também, não é? Se eu acredito de que Deus criou todas as coisas, na criação de Deus, na criação divina, e é o único capaz de dar vida a alguém, não é? Não sei se vocês não concordam comigo, podem não concordar, não tem problema nenhum. Esse é o meu pensamento, por isso que eu não aceito muito essa parte de clones. Se for para uma doença, se for para algumas coisas assim, aí tudo bem, criar células, não criar pessoas, não é? Mas se for ajudar numa pessoa que está com uma doença que não tem cura, aí tudo bem, sem problemas. Correto? E a última, lembre-se dos alimentos que você consome diariamente. Quais deles podem ser transgênicos? Eu vou deixar para vocês essa parte, essa última pergunta ali, que vocês pesquisem. Olhem, porque eu não sei o que vocês se alimentam todos os dias, o que vocês comem no café da manhã, almoço, jantar. Vocês observem o que vocês estão comendo e pesquisem. Vê se aquilo que vocês estão comendo são alimentos transgênicos. Então, eu gostaria que vocês não precisam escrever para mim, entregar para mim, não. Apenas façam anotações, porque na próxima aula nós vamos ler aquele texto próximo que nós temos ali, né? A biotecnologia contra a seca. Isso aqui é interessante, tá, gente? Agora que nós estamos nesses dias, essa semana, com tantos picos ali no Brasil inteiro de incêndios, e aqui na nossa cidade, né, incendiou o mercado domingo, já fiquei sabendo, acabei de ler o jornal ali, que teve outro supermercado ali que incendiou também ontem à noite, e não sei, né, então nesse texto 1 ali, biotecnologia contra a seca, deve ser interessante, não é? Não sei, se for no laboratório, matando a fome tá ótimo, não é? Ou até tinha outro filho só para doar seus órgãos, para doar para o primeiro filho. Sim, se precisar, principalmente ali na transplante de órgãos,
Então, seria bom, porque vai ter o mesmo, a genética sua, tudo isso, não é? Então, com certeza, nessa parte, sim, é interessante, correto? E... Ah, tá, você não concorda com isso, acha errado. Sim, sim, tudo bem. Mas reflitam sobre isso dali, pensem, olhem sobre os objetos não, os alimentos transgênicos, e se você for observar mesmo, ele está presente em muita coisa que você come, nós não sabemos aquilo que nós estamos comendo, e agora está sendo obrigado, né, nas embalagens, vir ali se o alimento é transgênico ou não, porque tem pessoas que não aceitam comer alimento transgênico. É muito pouco hoje que essa parte de transgênico, né? Então, nessa primeira parte aqui, se vocês olharem, transgênicos no texto em cena, se eu posso dar um exemplo de um alimento transgênico, milho. Com uma pessoa doar um órgão seu para outra pessoa, depois de morta, assim, hoje eu penso diferente. Se eu conseguir, com certeza eu posso doar, sim, porque eu tive um problema com um primo e ele fez um transplante de rim, tá? Faz 2 meses que ele fez esse transplante, e se ele não tivesse feito esse transplante, ele perderia a vida, né? Ele não sobreviveria. E aí, graças a Deus, não deu rejeição o transplante. Então, pensando nessa parte ali, hoje, assim, se você puder ajudar uma vida, com certeza é interessante, né? Antes eu não pensava muito dessa forma, mas hoje, se eu puder ajudar, com certeza eu acho legal, tá? De você doar um órgão seu. Ok. Sim. De uma pessoa viva, teve um conhecido que a mãe dele doou um rim para o filho, né? Uns conhecidos nossos, parente da minha mãe, que o esposo dela recebeu o rim da mãe dele, então os dois foram operados para um doar para o outro, certo? Sim, o ser humano pode viver sem problemas. Às vezes ali o organismo ele pode dar rejeição, correto? Tem alguns que rejeitam aquilo dali, aí tem que esperar um que seja, né, compatível. Mas mesmo tendo essa compatibilidade, alguns organismos eles acabam rejeitando porque não é próprio dele. Mas aí eles tomam medicamento para o organismo aceitar tudo, mas às vezes ele pode dar rejeição. Mas hoje, né, graças à ciência ali ainda se consegue fazer esse tipo de cirurgia e ser bem sucedida, né? Meu primo fez uma cirurgia no Rio Grande do Sul. Lá eles têm um hospital que é referência nessa parte ali de cirurgia, transplante de rim, certo? Então ele está morando lá, ele foi para lá justamente para poder fazer essa cirurgia. Agora, então, assim, graças à ciência, né? A medicina, a tecnologia, que está bastante avançada, e antes, quando não se tinha não se conseguia fazer os transplantes, certo? Não tinha aparelhagem suficiente, ninguém tinha ainda feito isso. Então, muitas pessoas morriam, não é? Então, eu concordo com isso dali. Agora, aqui nós temos... falando sobre os transgênicos aqui nessa parte, os transgênicos são organismos geneticamente modificados, ou seja, seres vivos desenvolvidos por cientistas em laboratório, cuja produção tem gerado polêmica. Há quem defenda
essa descoberta a quem se posicione contrariamente a ela. E existem pessoas que acreditam na importância dela, mas a veem com algumas restrições. Então, aqui neste capítulo, nós vamos ler textos sobre esse tema e o artigo, esse próximo aqui que vocês vão ler, Biotecnologia contra a Seca, foi publicado no site da revista Ciência Hoje. Tem alguns que não sei se vocês já viram ou fazem assinatura da revista. Antes de iniciar a leitura, nós vamos observar a apresentação do Instituto Ciência Hoje, feita na página virtual dessa revista. Eu vou ler com vocês aqui rapidinho, antes de nós começarmos o texto. O Instituto Ciência Hoje é uma organização privada sem fins lucrativos voltada à divulgação científica no Brasil. É responsável pela publicação das revistas Ciência Hoje e Ciência Hoje das Crianças. Com presença forte nas mídias digitais, ela reúne quase 1 milhão de fãs e seguidores em suas redes sociais. O grande diferencial da ICH é a relação estreita com a comunidade científica que valida o conteúdo de todas as suas publicações. A qualidade deste conteúdo foi inspiradora para que o ICH passasse a atuar também no segmento da educação científica. Por meio do programa Ciência Hoje de apoio à educação, uma tecnologia social premiada, já foram beneficiados mais de 14 mil professores e 600 mil estudantes do ensino fundamental. Então, aqui eles fazem uma pequena apresentação do que é o ICH, né, o Instituto Ciência Hoje, e nós vamos ler esse texto numa próxima aula, porque hoje eu não vou ter esse tempo suficiente para ler todo ele, mas eu gostaria que vocês estivessem lendo em casa esse texto para nós corrigirmos ele na próxima aula. Ele é um texto bem mais extenso, tá? E então eu gostaria que vocês lessem ele para na próxima aula nós apenas fazermos comentários para não haver a necessidade de eu ler o texto para vocês saberem do que se trata, tá? Para nós podermos responder as questões de interpretação. E se alguém já conseguir fazer as questões de interpretação, temos ali na página 7, na página 8 e só. São apenas 10 questões. E se vocês puderem fazer já, mas principalmente ler o texto aqui, tá? Eu gostaria muito que todos vocês estivessem lendo esse texto, para que nós, na próxima aula, pudéssemos falar sobre ele e fazermos a interpretação. Certo, gente? Eu já vou interromper aqui o livro de vocês. Hoje nós estamos não temos tantos alunos hoje, mas que bom que vocês estão aqui. Ok? Vou deixar esse momento agora para vocês falarem, comentarem alguma coisa sobre o assunto que nós conversamos, certo? Só um minutinho.